Galera, e aqui para encerrar esses conceitos básicos de eletrodinâmica, a gente vai ter potência, né? Potência, em qualquer parte da física, ela está sempre associada a gasto de energia. Vai ser energia dividido pelo tempo. Imagina lá, tu vai numa loja comprar geladeira. Chega lá, tem duas geladeiras iguaizinhas. Gela igual, mesmo preço, mesma cor, mesma marca. Só que uma tem potência de 2.000 watts, outra potência de 1.000 watts. O cara leva copo para casa, boa, de 1.000, né? Porque vai economizar o quê? Energia. Potência está associado com gasto de energia. Quem tem maior potência, ó, gasta energia mais rápido. Zeca, mas como é que pode uma geladeira de 1.000 watts gerar a mesma coisa que uma de 2.000 watts? Ó, vai ser uma grandeza associada aos aparelhos, que a gente vai conversar mais tarde, chamada de rendimento. Tem aparelhos que aproveitam de forma melhor a energia que eles consomem, tem aparelhos que desperdiçam mais, jogam mais energia fora. Beleza? Então, ó, a potência de um equipamento elétrico, ó, sempre vai estar relacionado com isso. Tanto é que se eu quiser descobrir, ó, quanto de energia o equipamento elétrico, basta pegar o tempo que está dividindo e passar multiplicando. A energia que ele consome, ó, vai ser a potência vezes o tempo. Tudo bem? Aliás, é normal que a questão de vestibular sobre isso, né? Dá uma potência do aparelho, o tempo que ele funciona e pede a quantidade de energia. Muito cuidado só com o seguinte, né? Normalmente ele pede energia em quilowatts hora. Se ele pedir energia em quilowatts hora, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para que a potência esteja em quilowatts e para que o tempo esteja em horas. Ok? Zé, qual é a unidade de energia? Unidade de energia, ó, vai ser energia joule, né? Tempo é segundo. Joule por segundo a gente vai chamar de watts ou watts. Beleza? Nesse aqui ele quer saber o seguinte, né? A quantidade de energia elétrica consumida por um chuveiro de 4.000 watts. Vamos ver aqui, ó, a potência dele, ó, 4.000 watts. Utilizado em média 20 minutos por dia. Tempo 20 minutos. Certo? Durante um mês. Então, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, né? Primeiro ele quer a potência em quilowatts hora. Então a minha potência tem que estar em quilowatts e o meu tempo tem que estar em horas. Agora, como é que passa de watts para quilowatts? Lembra, quilo é 1.000, né? Para passar de quilowatts para watts é só dividir por 1.000. 4.000 dividido por 1.000, ó. Isso aqui é uma potência de 4 quilowatts. Como é que se passa de minutos para horas? Uma hora tem 60 minutos, né? Então é só a gente dividir por 60, ó. Divide por 60. Isso aqui dá 20 sobre 60, ou seja, 2/3 de hora. 2/3 de horas. Se eu simplificar, né? Isso aqui é 1/3 de horas. Então, já transformei as unidades. Agora também tem que estar ligado no seguinte, né? Ele quer durante um mês. E esse tempo que eu tenho aqui, ó, é o tempo por dia. Por dia. Para achar o tempo total, eu teria que multiplicar esse 1/3 por 30 dias. Então, no mês, o chuveiro é usado 10 horas. Agora, o resto é simples, né? Se eu quero só calcular a quantidade de energia, ó, potência é energia dividido pelo tempo. É só pegar o tempo que está dividindo e passar multiplicando. A energia vai ser potência vezes tempo. A energia eu quero saber. Potência vale 4, tempo vale 10. Então o chuveiro no mês consome 40 quilowatts hora. Zeca, quanto que custa isso? Eles teriam que te fornecer, ó, o custo do quilowatt hora. Por exemplo, vamos supor que cada quilowatt hora fosse 40 centavos. Então a gente multiplicaria isso aqui por 40 centavos, né? Então no mês tomar banho com esse chuveiro, ó, custaria para esse cara, né, R$16. Ok? Galera, nas próximas semanas a gente vai estar trabalhando, ó, com elementos do circuito elétrico e com circuito elétrico. A gente vai ver que a gente vai trabalhar com resistores, com geradores e com receptores. E em todos eles, às vezes, é necessário calcular a potência. Só que lembra, ó, em eletrodinâmica a gente trabalha sempre com 3 grandezas, né? Resistência, tensão e corrente. Então é bacana a gente conhecer a potência em função dessas 3. Olha só, né? Potência a gente viu que era energia sobre tempo. Tudo bem? Mas a gente viu também que em eletrodinâmica, né, a energia está associada a uma grandeza chamada de tensão.
A tensão vai estar associada ao quanto de energia, quanto de energia a carga recebe, ou quanto de energia a carga consome em uma determinada viagem, né? Ok? Cara, se eu passar essa quantidade de carga multiplicando, eu posso calcular quanto de energia uma carga recebeu ou consumiu, multiplicando a tensão a que ela é submetida pelo valor da quantidade de carga. Se eu substituir aqui, olha só, né? Fica assim, né? Potência igual a tensão vezes quantidade de carga dividido pelo tempo. Estão vendo isso? Quantidade de carga dividido pelo tempo. A gente já viu isso, né? Isso aqui é corrente elétrica. Então, no elemento de um circuito, eu posso calcular a potência como sendo tensão vezes corrente. Será que é útil essa fórmula? Por exemplo, eu tenho lá em casa uma máquina de cortar grama de potência 2.200 watts. Eu quero saber qual é a corrente que passa pela fiação dela para ela funcionar. Cara, aqui onde eu moro, né, a tensão é 220. Eu ligo ela numa tensão de 220 volts. E eu quero saber a corrente que passa pela fiação. P é igual a V vezes I, né? A potência da minha máquina é 2.200. A tensão é 220. E a corrente eu quero saber. Deve cortar um zero aqui, né? A corrente que passa no meu cortador de grama, então, para ele funcionar, uma corrente de 10 amperes. Essa informação pode ser útil, por exemplo, para escolher qual fio que eu vou utilizar na hora de fazer um rabicho, né? Na hora de fazer uma extensão para que o meu equipamento funcione. Além de poder ter uma questãozinha em vestibular com relação a isso. Cara, o que tem a ver, potência com resistência? Como é que uma resistência elétrica também dissipa energia? Como é que ela consome energia? O que é uma resistência, Zé? Resistência é qualquer elemento que atrapalha a passagem de corrente. Ele é uma resistência. Aqui no nosso esqueminha que a gente já viu, né? A resistência existe, porque os átomos atrapalham o movimento elétrico. Estão lembrados? Mas olha só, né? Os átomos atrapalham porque na hora que o elétron vem para frente, o átomo empurra ele para trás. Mas lembra, lá uma coisa que a gente viu em mecânica, toda ação tem uma reação, né? Se o átomo empurra o elétron também empurra o átomo. Claro, isso aqui é um modelo mecânico para a gente entender, né? A coisa um pouco mais complicada, mas assim a gente entende bem. Se o átomo empurra o elétron empurra o átomo. Ocorre uma interação entre os dois. Então, à medida que o elétron vai passando, ele vai empurrando os átomos. E os átomos vão empurrando os elétrons. Beleza? O elétron vai passando e os átomos vão se agitando cada vez mais por causa das batidas. Beleza? Galera, lembra o seguinte, né? A agitação dos átomos está associada com uma grandeza chamada de quê? Boa! Uma grandeza chamada de temperatura. Se os átomos se agitam mais, a temperatura aumenta. O fiozinho aqui fica mais quente que o meio externo. E se ele fica mais quente que o meio externo, ele começa a dissipar energia na forma de calor. Zeca, como é que é o nome disso? O nome disso é efeito Joule. Então, sempre que passa corrente por um corpo, qualquer corpo, beleza? Ele vai dissipar energia na forma de calor. A não ser que o corpo tenha uma resistência zero, que ele seja o que a gente chama de supercondutor. Certo? Se tiver um mínimo de resistência, esses átomos vão se agitar cada vez mais rápido, a temperatura do fio ou do corpo vai ficando cada vez maior e ele vai dissipando energia na forma de calor. Como é que a gente poderia calcular essa energia dissipada? Através da potência, né? Potência a gente acabou de ver, eu posso calcular como sendo a tensão vezes a corrente. Então eu submeto o fiozinho a uma certa tensão, meço a corrente e eu sei a potência que ele dissipa. Tá legal? Então, a gente viu também que para um resistor ôhmico V igual a RI, né? Certo? Se eu não mudar a tensão na real, eu posso usar sempre essa equação, né? Porque mesmo que o resistor não seja ôhmico, se eu manter a tensão constante, a resistência também fica constante. Então, usa essa relação. Se eu substituir no lugar de V, RI, a potência no resistor pode ser calculada assim, R vezes I, que dá R ao quadrado. Só coloquei no lugar de V, R vezes I. Ou, né? Se eu isolar o I é V sobre R. Certo? E colocar no lugar de V sobre R, a potência pode ficar assim, V quadrado sobre R. Zé, qual é a equação que eu posso usar? Claro, qualquer uma das três. As três estão valendo. Tudo bem? Essa daqui, normalmente a gente utiliza no circuito. Quando ele pede para a gente calcular a potência dissipada por uma resistência. Mas pode usar as três.
É porque normalmente num circuito a gente vai ver que a primeira coisa que a gente descobre é a corrente. Então se eu descobrir a corrente e a resistência, ó, eu acho a potência. Certo? Essa daqui geralmente eu utilizo para o equipamento elétrico da nossa casa. Eles falam lá, por exemplo, no chuveiro, qual é a resistência do chuveiro. E qual é a tensão que o chuveiro está submetido. E eu acho a potência do chuveiro. Uma pergunta que a gente tem que saber direitinho, ou saber responder direitinho, é qual é a relação que existe entre potência e resistência. Potência e resistência são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Para sacanear a gente tem duas equações, né? Uma em que a potência e resistência são diretamente e uma que potência e resistência são inversamente. Então a gente tem que dar uma olhadinha nisso, né? Qual é a relação que a gente tem? Ó? Relação entre potência e resistência. Tá legal? Entre potência e resistência. Olha só, né? Quando eu relaciono potência e resistência, elas têm que ser as únicas variáveis da minha equação. Entenderam isso? Não? Cada fórmula sempre tem 3 letras, estão vendo isso? Mas se eu relacionar potência e resistência, ó, as duas variáveis têm que ser apenas elas, a potência e a resistência. Quer dizer o seguinte, né? Eu posso utilizar essa equação aqui, ó, quando I é constante, para relacionar potência e resistência, né? Certo? E eu posso usar essa equação aqui, ó, quando V é constante, para relacionar potência e resistência. Então, ó, quando a corrente é constante, quando a corrente não muda, potência e resistência são diretamente proporcionais. Agora, quando a tensão é constante, potência e resistência são inversamente proporcionais. Estão vendo? Quando o I é constante, o R aparece multiplicando. Quando o V é constante, o R aparece dividindo. Então, por exemplo, eu quero fazer o chuveiro da minha casa esquentar mais. Eu quero aumentar a potência dele. O que nunca muda no chuveiro? O cara liga na tomada lá de casa, aqui na minha 220 volts, né? E eu vou trocar no seletor lá em cima, posição inverno, posição verão, posição morno, posição quente, depende do chuveiro do cara, né? Beleza? Quando eu ficar trocando lá em cima, ó, o que nunca muda no chuveiro? Boa, tensão, né? O chuveiro sempre vai receber a mesma tensão, ó, 220. Ou de repente aí na tua casa, 110. A tensão nunca muda. Se a tensão nunca muda, né? Potência e resistência vão ser inversamente proporcionais. Então, se eu quero aumentar a potência do meu chuveiro, ó, se eu quero que o meu chuveiro esquente mais, eu diminuo a resistência. Certo? Por exemplo, esse chuveiro antigão, né, que ainda tem inverno e verão, a gente sabe que a posição inverno aquece mais, né? Beleza? A posição verão aquece menos. Galera, para a posição inverno aquecer mais, ó, se a potência é maior, a gente vai estar usando uma resistência menor. Se a posição verão aquece menos, se a potência é menor, porque a gente está usando uma resistência maior. Até dá um macetezinho para meus alunos, não é só pensar, o inverno está frio, ó, está pequenininho. Está falando do que, Zé? Não, deixa, esquece, né? No verão grandão e tal. Então no inverno resistência pequenininha, no verão resistência grandona. Então às vezes rola uma questãozinha de vestibular assim, né? Tem um fiozinho aqui, fiozinho, que representa a resistência do meu chuveiro. E eu pergunto o seguinte, né? Considerando que a corrente entra em A, se eu ligar em B, o outro fio, ou ligar em C, onde que vai ser inverno, onde que vai ser verão? Galera, se eu ligar em B, a resistência ficou menor, né? Se a resistência ficou menor, a potência ficou maior. Então aqui esquenta mais, aqui é a posição inverno. Se eu ligar em C, a corrente entra em A, vem, ó, sai em C. Percorre tudo isso daqui, ó. Então a resistência é maior. Se a resistência é maior, né, é porque a potência é menor. Então esquenta menos, é a posição verão. Eu sei, ó. Eu sei que, pelo bom senso, parece que é o contrário, né? Parece que a resistência grande esquenta mais. Não é não. Tá? A resistência menor é que esquenta mais. Cuidado para não relacionar sempre com o tamanho. Porque olha só, né? Eu poderia pegar aqui, ó, por exemplo, aqui embaixo, tá? Um chuveiro diferente. Ele permite que eu ligue o fio, ó, em duas resistências de mesmo tamanho, só que uma grossa e uma fina. Eu posso selecionar aqui é o meu seletor, né? Eu posso selecionar ligar em cima ou ligar embaixo.
e ele te perguntar onde que a potência é maior, ligando em cima ou ligando embaixo, o cara tem que tomar muito cuidado. Lembra que a gente viu, ó, que a resistência é inversamente proporcional à área. Quanto mais grosso for o fio, mais fácil é dos elétrons passarem, né? Mais espaço tem. Então esse aqui, ó, esse grossão, ele tem resistência menor. Esse fininho, né, mais estreito para o elétron passar, ele tem resistência maior. Resistência menor, esquenta mais. Isso aqui seria a posição inverno. Resistência menor, desculpa, resistência menor, esquenta mais, é a posição inverno. Resistência maior, esquenta menos, né? Seria a posição verão. Ok? Então cuidado, ó. Não é só o tamanho que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar o valor da resistência, ó. Resistência pequena, potência grande. Resistência grande, potência pequena. Foi, galera, um aluno perguntou o seguinte, ó, Zé, que não adianta. Eu não consigo entender por que numa resistência menor acaba aquecendo mais. Olha só, vê se entende assim, quer ver? Ó? Para a gente entender isso, a gente vai fazer de conta, ó, faz de conta que o elétron tem carga de 1 coulomb, um cavalo de um elétron. Beleza? E eu liguei ele, ó, eu liguei o fiozinho a uma pilha de 10 volts. 10 volts é 10 joules por coulomb. Tá legal? Então, ó, cada elétron que sair da pilha, porque ele tem 1 coulomb agora, né, ele vai ganhar 10 joules de energia. Que legal? E o elétron é que nem mulher. Ele sempre gasta tudo que ele ganha. Boa? Se ele ganha 10 joules, ele gasta quanto? 10 joules. Sabe como que ele gasta? Se for só uma resistência, ó, ele transforma toda a energia que ele ganhou em calor. Se ele ganhar 20 joules, ele gasta 20 joules. Então, ó, eu peguei essa pilha e liguei em 2 resistores. Um menor e um maior. Beleza? Só lembrando rapidinho, né? Esse daqui tem resistência menor. Então passa mais elétrons, a corrente é maior. Esse tem resistência maior, então passa menos elétron, a corrente é menor. Galera, vamos pegar um elétron que saiu dessa pilha aqui, ó, e passou por essa resistência. Lembra, ele sempre gasta tudo que ele ganha, né? Ele vai jogar fora então quanto? 10 joules de energia na forma de calor. Como é que o nome disso? É efeito joule. E o elétron que passou por aqui, ó, ele ganhou quanto? 10 também, né? Então ele vai jogar fora quanto? 10. Então olha só, né? Por elétron, a quantidade de energia fornecida é a mesma. Não é não? Então qual é o único jeito de eu ter mais calor? É ter mais elétrons. Para ter mais elétrons, a corrente tem que ser o quê? Maior. Onde que a corrente é maior? Onde a resistência é menor. Fechou? Galera, ainda com relação à potência dissipada, efeito Joule, a gente vai ter 2 elementos de segurança num circuito. Um fusível e um disjuntor. Ó, tem um 10zinho aqui, ó, que não deve ver direito. Os dois fazem a mesma coisa. Ó. Eles limitam a corrente elétrica que passa no circuito. Por que, Zé? Porque, ó, para uma mesma corrente, lembra? A potência dissipada no resistor I quadrado vezes R. Certo? Então, como a resistência lá dentro não muda, né? À medida que vai aumentando a corrente, ó, os aparelhos e as resistências que existem nos aparelhos, os fios, e aí por diante, tudo que atrapalha a passagem de corrente, começa a aquecer. Galera, e vai ter o máximo que o aparelho aguenta, né? Se começa a aquecer demais, começa a derreter tudo. Rola os curtos-circuitos e o aparelho acaba queimando. Então isso daqui, ó, serve para evitar problemas, né? Esse aqui é normalmente utilizado em aparelhos. E esse daqui é utilizado para proteger a rede elétrica. Até na nossa casa, né? Vocês têm um desses daqui lá dentro de casa, ó, para proteger a rede elétrica. Claro, com relação ainda a isso, né? A gente vai ter um problema também, ó, na transmissão de energia elétrica. Ó, sempre que se transmite energia elétrica pela fiação aqui, ó, passa a corrente pela fiação, a fiação também tem uma resistência. Ela também dissipa energia na forma de quê? Calor. Já que esse calor é útil ou é desperdiçado? Nesse caso aqui é desperdiçado, né? Às vezes até, ó, o efeito Joule é útil. Por exemplo, forno elétrico. Forno elétrico funciona por efeito Joule, mas ele é feito para isso, né? Para esquentar, para produzir calor. Aquecedor elétrico, ferro elétrico, chuveiro elétrico. Nesses casos o efeito Joule é útil. Mas, ó, como ninguém utiliza a rede elétrica para esquentar o meio ambiente, né? Esse calor dissipado aqui, ó, é energia jogada fora. Muita, Zeca, muita, tá? Você avalia aqui que praticamente 30% da energia produzida no Brasil, ó, é desperdiçada por efeito Joule na transmissão.
Então os caras sempre estão tentando dar um jeito, né, de diminuir essa potência dissipada. A gente vai falar mais tarde em transformador, que serve exatamente para isso, para diminuir a energia dissipada na transmissão de energia elétrica. Fechou essa aula então?